Vamos orar? Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, louvamos o Teu nome, te agradecemos por essa manhã maravilhosa. Louvamos o Teu nome porque nos alegramos de estar na Tua casa e sabemos que a Tua palavra nos será ensinada não através da minha boca, mas principalmente através do Teu Santo Espírito que a mim ilumina também os Teus servos, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que nos abençoe nessa manhã, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Então é o seguinte, semana passada, nós tivemos aqui de fora um irmão de Manaus que trouxe duas palestras. Ele começou no sábado à noite, acerca do mal na criação, e terminou no domingo de manhã. Mas anterior a isso, semana retrasada, nós começamos o estudo no livro de Provérbios. Eu fiz uma introdução e li ali os 7 primeiros versículos. Então eu vou pedir para vocês me acompanhar, fazer uma pequena digressão e voltar lá no versículo 7. Então, Provérbios, capítulo 1, faremos a leitura do versículo 7 ao versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão como um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos na tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede se destrói. Pode vir, princesa. Existe um ditado que diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Não sei se alguns concordam, mas sabemos que nesse afã de fazer, medicar através de um conhecimento do qual não possui, as pessoas fazem mal a si mesmo e muito mal a terceiros. Seja por indicar remédios ou até mesmo tratamentos. Uma nova onda na internet de pessoas que postam vídeos dizendo para que não vacinem os filhos, pois as vacinas é um meio do governo controlar a sua mente, a sua vida ou te fazer deixar doente. E por isso no nosso país está voltando a poliomielite, casos de sarampo que já havia sido praticamente erradicado, porque algumas pessoas estão ali veementemente pregando coisas simplesmente absurdas. Já vemos os terraplanistas com seguidores, muitos, não são poucos. É assustador uma coisa dessa. Mas qual é a diferença de um louco e de um sábio? Nós temos a capacidade de responder com total segurança e conforto, pois a palavra de Deus responde para nós em primeiro lugar. O sábio, de verdade, ele tem uma cosmovisão cristã, ou seja, ele vê o mundo através do olhar de Deus.
Ele vive de acordo com a palavra de Deus, conforme os conselhos de Deus. Ele teme a Deus. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento e da sabedoria. Agora o louco já não. O louco ele tem uma cosmovisão própria dele ou mundanizada. Segundo essa visão, ele vê o mundo não com o olhar de Deus, mas através da sua visão própria particular. O Hernandes Dias Lopes, ele numa obra dele, ele cita a seguinte frase: o louco se assenta num tribunal e quer julgar Deus, em vez de se humilhar sob sua poderosa mão. Nós todos somos condenados, porque somos pecadores. Mas aquele que não conhece Deus, entra no tribunal e não percebe que ele é o julgado. E será condenado, consequentemente. Mas ele entra no tribunal, ele acha que Deus, ele deve ser julgado, ele deve ser avaliado, ele deve ser questionado. Isso é loucura, totalmente louco uma coisa dessa. Por que isso acontece? Porque o louco, para ele, essa maldade, as maldades que pratica, não tem valor objetivo. Antes, ele não percebe que o Senhor Deus, o temor ao Senhor Deus, é o próprio freio moral que nos impede de nos destruirmos a nós mesmos. Então, o louco, ele vê a vida e ele decide o que é certo, o que é errado e como as coisas são e devem ser. O sábio não. Ele espera em Deus, ele confia em Deus e ele se pauta na palavra de Deus para viver. E por que eu fiz essa pequena digressão? Porque é o link para o texto de hoje. Porque se nós não formos sábios, para nós, tudo que eu for falar agora, e o texto nos disse, é irrelevante. Porque se cada um tiver a sua própria cosmovisão de mundo, é irrelevante, não é aplicável à palavra de Deus. Mas nós, sim, nós vemos que o texto diz, ouça, filho, ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. É interessante que num mundo onde existem pessoas que matam seus próprios pais a pauladas, onde existe pessoas abandonadas, pais e mães abandonados em asilos, em lugares ali para morrer à míngua, onde nesse mundo caído, mesmo dentro de casa, existem monstros e monstras que levantam as mãos para bater no pai e numa mãe. E eu não estou considerando a moral do pai e da mãe. Nada justifica uma ação de agressão a um pai e uma mãe. Mas existe hoje também o desprezo. E eu não sei o que é pior, se é tomar um empurrão de um filho descabeçado, ou é aquele filho, aquela filha que entra por aqui, a palavra do pai e da mãe, e sai por aqui e não fez nem eco na cabeça vazia. Honrar pai e mãe. O que significa honrar pai e mãe? É dar dinheiro para o pai e para a mãe? Não! É honrá-lo, é respeitá-lo, é ajudá-lo, sustentá-lo, se for preciso, até com o dinheiro, com o alimento. Sim, não dá para você fazer uma viagem, seu pai e sua mãe não ter comida no armário. Lógico que isso é óbvio, mas honrar pai e mãe vem do entender que o pai e a mãe têm uma palavra que vem de Deus, pois foi Deus que deu esse filho, essa filha para esse pai e para essa mãe. Principalmente quando a gente está no meio cristão. Principalmente no meio cristão. Nós vemos em Êxodo 20, 12, esse mandamento. Honra teu pai e tua mãe, a fim que tenhas vida longa na terra,
que o Senhor, o teu Deus, te dá. Mandamento com promessa. Honre pai e mãe para que tenha isso e aquilo. Aqui em Provérbios, o sábio, Salomão, ele coloca a demonstração através da boca do pai. Mas ele deixa em pé de igualdade essa pedagogia também falando da mãe. Por quê? Então, é sempre ele falando aqui, olha, ouça filho, ouça filho, ouça filho, mas não despreze o ensino da tua mãe. Porque a palavra do homem ela tem mais valor do que o da mulher? Não. A palavra de Deus ela tem um valor único, que é usado por homens e mulheres de igual modo. Mas aqui o texto já logo de cara deixa explicitado o quê? A responsabilidade primeira é do homem. É do homem. A pedagogia é aplicada por ambos. O pai falou, é palavra. A mãe falou, é palavra. Mas a responsabilidade de existir essa palavra é do homem. O homem tem que ser o mestre da sua casa, o pastor do seu lar, o cuidador do seu pequenino rebanho. E às vezes é um rebanho de um só, ou de uma só ovelhinha, ou duas. Os mais abençoados têm 3, 4. Mas isso é uma responsabilidade já logo de cara que é dado ao homem. O pai fala aqui no texto, em outras passagens também, na primeira pessoa, e ele identifica o ensino da mãe como também sendo o seu. Então, quando a mãe fala, o pai endossa. Lar onde a mãe fala uma coisa, o pai fala outra coisa, é lar dividido. É terra de ninguém. A Bíblia apresenta o conceito de um contexto de ensino e aprendizado, obviamente pressupondo uma relação entre instrutor e a pessoa que está sendo instruída. Possui uma autoridade de um sobre o outro, pelo o professor sobre o aprendiz. Isso deve gerar uma certa expectação, tanto no aprendiz quanto no professor. Essa expectativa deve acontecer. Então, você deve lembrar o quê? Para existir esse relacionamento, pai e mãe tem que ser exemplo. Pai e mãe tem que ter temor do Senhor. Porque se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o pai e a mãe não têm temor do Senhor, ele vai replicar o quê? Sabedoria? Não, loucura. Loucura. Então não adianta querer o melhor para o seu filho, colocar na natação, no inglês, no colégio particular, em inúmeras 200 atividades e falar, olha, eu estou construindo o futuro do meu filho. Se puder fazer, faça. Amém. Mas esse não é o essencial. O essencial é um pai e uma mãe dentro de casa, desde cedo, transmitir sabedoria, lembrando que ela vem de Deus, cosmovisão divina, para os seus filhos. Para que eles cresçam e sabendo usar ferramentas que venham posteriormente para a honra e glória de Deus. Se não, um pai e uma mãe que quer criar os seus filhos, colocando em frente a uma televisão, dando um controle de videogame, falando, não me perturbe, que eu estou cansado, estou cansada, não está criando o seu filho, não está ensinando o seu filho, a sua filha. Está empurrando com a barriga e vai chegar um dia que esse filho, essa filha vai sair de casa e só pela misericórdia de Deus. Aí depois não adianta falar, mas onde foi que eu errei? Obviamente que tem filhos que são ensinados, mas não se tornam sábios. Então não é uma matemática exata, mas é um ensinamento, uma direção que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Um ou outro vai escolher a loucura, infelizmente. Mas essa é a responsabilidade
dos pais para com seus filhos. Por quê? Porque o filho vai crescendo e cresce rápido, hein? Cresce rápido. Ele vai crescendo e ele vai começando a fazer pequenas escolhas. Então, logo quando é pequenininho, a mamãe, ela faz o quê? Ela bate um suquinho de laranja com uma beterraba. Faz isso, não é? Aí fica aquele suco vermelho que só de olhar arrepia. Não deve ser gostoso aquele negócio. É gostoso, é. Quem tá criança aqui pequeno, é gostoso sim. Mas você não faz isso, você não serve para as visitas. A visita chega, você quer um suquinho de laranja com beterraba batido? Agora. Você já ofereceu isso para visita? Não faz isso, né? Não é tão gostoso, mas é importante. Faz, Luciana? Misericórdia. Mas é importante, é importante. E a criança, ela toma. Por quê? Porque lhe é dado. Aí vai crescer um pouquinho e ela vai começar a ficar entre o refrigerante e o suquinho de beterraba. E dali a pouco ela vai escolher qual, vai tomar qual? Coca-Cola, né? Ó, o merchan. Coca-Cola. Aí, pequenininho, você tira a casca da maçã, você corta em pequenos pedaços. Às vezes você, dependendo da idade da criança, você pega uma colher e raspa aquela colher e dá na boquinha. Isso é bom, a criança come, se farta. Aí ela cresce um pouquinho, ela descobre um tal de chocolate. Chocolate. E aí, entre a maçã e o chocolate, quem ganha a parada? A maçã, claro, com certeza. Com certeza. Depois eu queria conversar com a Duda e o Igor, tá? É a maçã. Por que a gente tem que tomar cuidado? Porque a gente percebe que eles vão crescendo e vão fazendo pequenas escolhas. É um refrigerante, é um chocolate, e aí você sabe que ficou menos saudável a vida daquela criança. A gente sabe disso, né? E aí vem as proporções, etc. Mas vai chegar um momento que ele vai para a escola, ele vai para o colégio, para a faculdade, e ali na adolescência mesmo, ele vai ter contato com outras crianças, com outros adolescentes, outros jovens, e aí essa turma dessa idade, a gente pode classificar até numa gangue, né? É uma gangue. Essa molecada é uma gangue. E seu filho está lá naquela gangue. E dependendo da gangue, se não for uma gangue do bem, for uma gangue do mal, vamos pichar muro, vamos roubar não sei o que do vizinho, vamos roubar, vamos quebrar, vamos fazer coisa errada. Vai fazer coisa errada. Se nesse momento, até mesmo de alguém levantar, vamos fazer um dinheiro fácil, vamos roubar ali um comércio. Se não houver, desde cedo, o ensinamento na palavra de Deus, a gangue tem um poder de influenciar muito grande. Mas aquele que é criado na palavra de Deus, na casa do Senhor, em oração, ele vai ser cooptado pela gangue? Não, ele vai capitular, ele vai pensar, olha, eu tenho uma família, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho uma instrução, eu tenho um Deus, eu sei o que o meu Deus quer para a minha vida, eu sei a afronta que farei contra o meu Deus e contra a humilhação que trarei à minha casa, à casa dos meus pais, se fizer isso que estão me propondo. Então, ouça, filho, a instrução do seu pai e da sua mãe. Ouça. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Agora, muito importante, eu vou falar para vocês e vocês vão me responder o que significa o que eu estou falando. 2 xícaras de chá de açúcar.
3 xícaras de chá de farinha de trigo. 4 colheres de sopa de manteiga. 3 ovos. 1,5 xícaras de chá de leite. 1 colher de sopa bem cheia de fermento em pó. O que é isso? Um bolo. Muito bem. É um bolo simples, né? Um bolo simples. Tá bom? Só que é o seguinte. Você sabe que esses são ingredientes de bolo. Correto? São ingredientes de bolo. Não tem pedra, não tem pau, não tem tijolo, não tem outros elementos. Os ingredientes de um bolo. Mas, se você não souber fazer, se você não souber o que fazer com esses ingredientes, vai sair o quê? Um bolo? É interessante, né? Já assistiram os Trapalhões, aqueles programas pastelões, onde geralmente eles vão tentar fazer esse tipo de bolo? Um bolo, eles pegam uma bacia, uma panela grande e eles vão lá na receita e aí a gente vê que a receita diz 2 xícaras de açúcar. Eles pegam a xícara de 1, 2, enche de açúcar, joga tudo. O açúcar é a xícara dentro da panela. 4 colheres de sopa de margarina, raspa a colher, joga a colher também. Ovos, 3 ovos inteiros, com casca e tudo. Aí mexe, 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 mexe. E às vezes coloca até outras coisas lá. Aí põe tudo no forno. Aí sai um bolo. Sai um bolo, né? Gente, isso daí não existe. Não vai sair bolo se não for... Você pode até ter os ingredientes. Mas se não souber fazer a coisa, não vai sair bolo no final. Qual é o modo de preparo de um bolo? Bata as claras em neve, misture as gemas, margarina, açúcar, acrescente leite, a farinha de trigo aos poucos, adicione as claras em neve, o fermento, despeje na forma, coloca no forno a 180 graus. Vai lá. Sai um bolo. Mas lá você vai com o garfo, furo, para ver se sai limpinho o garfo, para ver se também o bolo já está no ponto certo, né? Eu sei que vocês assistem MasterChef. Eu sei. Porque só tem isso na televisão brasileira. Criança cozinhando, adolescente cozinhando, profissional cozinhando, amador cozinhando, gente pirada cozinhando. É um negócio maluco. Você liga a televisão, só tem isso. Mas você tem os ingredientes da palavra de Deus. Não para fazer um bolo, mas para fazer uma vida. Uma vida que seja saborosa, que faça sentido. Você tem os ingredientes e você tem as instruções para o modo de fazer esse bolo. Mas o texto dessa manhã, ele também dá algumas receitas, pelo menos 2. Uma, não para bolo, mas para a loucura. Ingredientes para a loucura. Versículo 8. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. E primeiro ingrediente para assim uma pessoa louca. Desobediência. Então aquele que desobedece pai e mãe, ele está com um ingrediente perigoso que vai servir para uma receita destrutiva, que vai produzir não um bolo, mas uma loucura de mente. Outro ponto. Provérbios 11 e 12. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém. Vamos divertir-nos, armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova.
Qual é o ingrediente aqui? Maléfico. O que vocês acham? Gente violenta. Vocês percebem que o pai está falando? Meu filho, não vai atrás dessa gente que fica te chamando para fazer isso, aquilo outro, fazer tocaia, matar a pessoa, emboscar pessoas, destruir pessoas. É gente violenta. Então aqui o sábio e o pai e a mãe sábio vai virar para o filho e vai falar assim: filho, ouça as minhas palavras, me obedeça. Me obedeça, por quê? Porque eu quero ser seu dono, porque eu quero mandar em você. Esse é o prazer do pai e da mãe? Mandar nos filhos? Não. Ouça, meu filho, porque existe uma receita do maligno que muitas pessoas usam e fazem bolos do mal. Bolos de destruição. Aí depois, gente violenta. Não se junte a gente violenta. Ah, mas eu não sou violento. Eu não sou assim. Mas aqui o texto está falando, não se junte com essas pessoas. Não se junte. Quantas vezes você assiste jornal policial na TV e ali tem o fulano que está com algema, está preso, e ele diz, não, mas não fui eu que eu fiz, não fui eu que fiz, não fui eu que roubei, eu só estava ali no carro. Ou só peguei uma carona. O policial diz o quê? Ah, desculpa aí, coitadinho de você, pode ir, tá liberado? Cúmplice. Cúmplice. Não fui eu que bati lá no estádio de futebol com a madeira na cabeça do fulano. Estava do lado. Estava junto. Estava gritando junto. Estava incentivando. É bandido também. É aqui o texto diz, gente violenta não. Eu pulei, mas anterior a gente violenta é o Provérbios 1:10, que diz, meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Más companhias. Más companhias. E aí eu faço essa distinção por quê? Tem a má companhia que é quietinha e a má companhia que é violenta. Então tem aquele que passa por santinho e santinha, mas é um poço de podridão moral. É aquele amiga que vai na casa do colega, a mãe e o pai abrem a porta, e a menina e o menino falam assim, bom dia, senhor, bom dia, senhora, como está? Aí você fala, olha, que pessoa educadinha, mas por trás está maquinando mal. A própria Bíblia diz, né? As más companhias corrompe os bons costumes. Então, meu filho, minha filha, não ande em más companhias, não ande com gente violenta. Provérbios 1:16. Alguém pode ler, por favor? Pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Gente maliciosa. Está sempre pronta para fazer o mal. Está sempre pronta para colocar uma palavra de discórdia. Está sempre pronta para dar um conselho ruim. Ai, meu pai e minha mãe falou que eu não posso ir naquela festa. Ai, seu pai e sua mãe é quadrado. Ai, seu pai e sua mãe não quer sua felicidade. Ai, seu pai e sua mãe não estão nem para você. Pula a janela. Maliciosa pessoa. Maliciosa. Bebe isso daqui. Não, mas eu não devo fazer isso. Não é só um pouco. Toma engole esse comprimido. Você vai ficar legal. Gente maliciosa, você não vai ficar legal. Você não vai se sentir bem. E o texto continua. Provérbios 1:17 e 18. O que diz, Sérgio? Assim como é inútil estender a rede se as aves os observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscada contra eles mesmos.
Hoje é tudo videogame, né? Mas já ouviram falar de arapuca? Já? Arapuca, já pegou passarinho com arapuca, né? A ideia é o seguinte: quando você queria pegar um passarinho, um molecada, antigamente, quando você queria pegar um animal, um caçador, o que eles fazem? Eles fazem uma armadilha, uma arapuca, dependendo do tamanho do animal. Só que o que acontece? Se fizer na frente do bicho, o bicho voa. O bicho espanta. E tem bicho que é mais esperto do que gente. Se fizer ali e assustar o animal, ele corre. Então tem que ser feito de uma maneira que você pense nessas coisas. E tem gente que é tão tola, tão tola, tão tola, que faz armadilha, esquece de onde fez a armadilha, pisa e pego na própria armadilha. Então o texto diz, olha, não ande com gente, com umas companhias, não ande com gente violenta, não ande com gente maliciosa, fuja dos tolos, porque vão fazer cada burrice, cada idiotice, e eles mesmos vão cair na armadilha que eles estão plantando. E se você estiver junto, você vai junto com eles. Por último, 1,19. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede se destrói. Gananciosos. Não ande com gente gananciosa. E aí eu faço um parênteses. Ambicioso é diferente de ganancioso. O ambicioso, ele quer produzir, ele quer crescer, ele quer estudar, ele quer fazer. O ganancioso, ele quer a qualquer custo. E quer muito, quer para si e não mede consequências para obter. O texto diz, olha, gente gananciosa se destrói. Se destrói. Então nós temos aqui uma receita da destruição. Gente gananciosa, andar com gente tola, andar com gente maliciosa, andar com gente violenta, andar com más companhias. Essa é a receita. E pior, ser dessa maneira é pior ainda. Mas, de fato, só os loucos, só aqueles que não têm realmente o temor do Senhor e não têm conhecimento e não têm sabedoria para acreditar que essa receita vai dar certo. Por quê? A gente até entende que existe um apelo. Por exemplo, no versículo 11, parte B, o que promete? Eles prometem diversão. Quem não gosta de diversão? Todos nós gostamos de nos divertir. E ali no 11b fala, vamos nos divertir. O que essas pessoas más, elas prometem? Poder. Vamos destruí-los. Elas prometem também, sabe o quê? Amizade. Amizade. Junte-se ao nosso bando. Percebe? Nosso bando. É um estado de pertencimento a um grupo. A um grupo. Muitas pessoas saem da igreja, não são sábias do Senhor, não têm o temor do Senhor, porque estão em grupos que prometem diversão, poder e amizade. E por último, lucro, prosperidade. Versículo 13. Encheremos nossas casas com o que roubamos. O bolo da loucura e da maldade não acontece de repente. Não é assim, do nada. Antes é um processo gradativo, igual da preparação do bolo. Vai sendo corrompido lentamente, vai sendo formado no coração. E quando menos se espera, está lá pronto o produto podre e mau. Então ninguém é assim, aconteceu uma coisa. Não aconteceu. Foi acontecendo até acontecer. Agora, o contraponto. Versículo 8, parte A. Ingredientes
para a sabedoria. No versículo 8, a parte A diz o quê? Ouça a instrução do seu pai. Ouça a instrução do seu pai. Se o seu pai não for um mundano, não estiver aqui dentro desse produto de maldade que nós vimos anteriormente, não estou falando que ele tem que ser perfeito, viu? Ninguém é. E ele falar com você, não tenha uma cosmovisão mundana de achar que seu pai não sabe o que está falando. Algumas pedras já foram pisadas. Alguns tombos já aconteceram. E muitas vezes o pai vira para um filho, para uma filha e diz, olha, não pisa nessa pedra que você vai afundar, você vai bater sua cara, você vai arrebentar inteiro, vai machucar, vai doer. Pare e pense, se meu pai falou, por que ele está falando? Versículo B. Não despreze o ensino da sua mãe. A mãe é auxiliadora, é uma só carne com seu marido. A mãe ensina seus filhos, as suas filhas. Ela faz sempre com um único objetivo: o bem-estar do seu querido, da sua querida. Ela não pensa assim, eu vou dar um conselho para o meu filho, para minha filha, para ele e ela se machucar, para ir no final, quando ela vier toda arrebentada, e falar, tá vendo como eu tinha razão? Não vai fazer isso, jamais. Sempre vai dar um conselho para o bem-estar do filho e da filha. Se for crente no Senhor, essa mãe, sempre vai buscar no Senhor palavra de sabedoria, nas Sagradas Escrituras, no aconselhamento. Versículo 10. Mais um ingrediente para a sabedoria. É simples. É simples. Não ceda. Não ceda. Não ceda. Não ceda a essas vozes que te chamam para participar desse grupo, que diz, olha, você vai ser o cara, olha, você vai ser a menina mais popular do colégio, se você fizer isso que a gente faz. Não ceda. Não ceda, não seja fraco, não seja fraca, não seja covarde. Não ceda. Não ceda. Versículo 15, parte A. Não vá por essas veredas. Não ande por esses caminhos. Existem caminhos que levam para lugares bons. Todos aqueles que o Senhor indica leva para cada vez mais próximo dele, Deus. Mas tem caminhos que levam para a perdição. Tem caminhos que levam para o abismo. Tem caminhos que levam para o inferno. Para o inferno. Aliás, o texto diz, né? O caminho, ele é o quê? E a porta? Estreita. Mas o que leva à perdição é largo. E digo mais, são muitos. São muitos. Então não vá por essas veredas. E por último, versículo 15, parte B. Afaste os pés. Meu querido, minha querida, não importa a idade que você tenha nesse momento. Olhe para a sua vida, ore ao Senhor, clame ao Espírito Santo para que fale o seu coração nessa manhã. E se ele mostrar para você, se ele te incomodar, se o seu pai, a tua mãe, falar para você, olha, realmente tem isso que não está no conforme. Se o seu pastor falar para você, olha, observa essa questão. Olha para os seus pés para ver se você não está pisando fora da linha. E se tiver, se afaste. Se afaste. Dá um passo para trás. Dá um passo para trás. Revise algumas ações, algumas prioridades. Revise. E se for preciso, abandone. Se afaste. Fique longe.
Eu encerro com o Salmo 1:1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores e escarnecedores. Que assim seja comigo e com você, e que tenhamos sabedoria no Senhor. Amém.